Tarzan ou Tarzan é um personagem de ficção criado pelo escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs na revista Pulp Story Magazine em 1912 e publicado em formato livro em 1914. O personagem apareceu em mais 25 livros e em diversos contos avulsos, vários livros autorizados por outros autores e inúmeros trabalhos em outras mídias, autorizadas e não autorizadas. Outros escritores que escreveram versões autorizadas foram Barton Peer, Fritz Leiber e Philippe José Farmer. Tarzan é filho de aristocratas ingleses que desembarcam em uma selva africana após um motim. Com a morte de seus pais, Tarzan é criado por macacos manganis, na linguagem dos símios, criada por Burroughs, na África. Seu verdadeiro nome é John Clayton III, Lord Greystoke. Tarzan é o nome dado a ele pelos macacos e significa a pele branca. É uma adaptação moderna da tradição mitológico-literária de heróis criados por animais. Uma destas histórias é a de Rômulo e Remo, que foram criados por lobos e posteriormente fundaram Roma. Por ter sobrevivido na selva desde sua infância, Tarzan mostra habilidades físicas superiores às de atletas do mundo civilizado, além de poder se comunicar com os animais. A visão da África criada por Burroughs tem pouco a ver com a realidade do continente, pois ele inventa que a selva africana esconderia civilizações perdidas e criaturas estranhas. Burroughs, entretanto, nunca esteve na África. A versão cinematográfica de Tarzan como Bom Selvagem em Tarzan, Você Jane, na interpretação de Johnny Weissmuller, não reflete o personagem original dos romances, que é gracioso e altamente sofisticado. Biografia: Tarzan é filho de um lorde e dama britânicos que foram abandonados na costa atlântica da África por amotinados. Quando Tarzan era criança, sua mãe morreu e seu pai foi morto por Kershak, líder da tribo Símia por quem Tarzan foi adotado. Logo após a morte de seus pais, Tarzan tornou-se uma criança selvagem e sua tribo de símios é conhecida como os Mangani, grandes símios de uma espécie desconhecida pela ciência. Kala é sua mãe símia. Burroughs acrescentou histórias que ocorrem durante a adolescência de Tarzan em seu sexto livro de Tarzan, Jungle Tales of Tarzan. Tarzan é seu nome Mangani, seu nome em inglês é John Clayton, Visconde Greystoke. Segundo Burroughs em Tarzan, Lord of the Jungle, Conde de Greystoke em fontes menos canônicas, notavelmente o filme de 1984, Greystoke. Na verdade, o narrador de Burroughs em Tarzan of the Apes descreve Clayton e Greystoke como nomes fictícios, sugerindo que, dentro do mundo fictício que Tarzan habita, ele pode ter um nome real diferente. Como um jovem adulto de 18 anos, Tarzan conhece uma jovem americana chamada Jane Porter. Ela, seu pai e outros membros do grupo estão abandonados na mesma área costeira da floresta onde os pais humanos de Tarzan estavam 20 anos antes. Quando Jane retorna aos Estados Unidos, Tarzan deixa a floresta em busca dela, seu único e verdadeiro amor. Em The Return of Tarzan, Tarzan e Jane se casam. Em livros posteriores, ele vive com ela por algum tempo na Inglaterra. Eles têm um filho, Jack, que leva o nome do Mangoni de Coraco assassino. Tarzan desdenha do que ele vê como a hipocrisia da civilização, e ele e Jane voltam para a África, fazendo sua casa em uma propriedade extensa que se torna uma base para as aventuras posteriores de Tarzan. Conforme revelado em Tarzan's Quest, Tarzan, Jane, a amiga de macaco de Tarzan, Nkima, e seus aliados ganharam algumas das pílulas de Kavuru que concedem imortalidade ao consumidor. Caracterização: Burroughs criou uma versão elegante da figura do homem selvagem em grande parte livre de falhas de caráter ou defeitos. Tarzan é descrito como sendo alto, atlético, bonito e bronzeado, com olhos cinzentos e longos cabelos negros. Ele quase não usa roupas, exceto uma tanga. Emocionalmente, ele é corajoso, inteligente, leal e firme. Ele é apresentado como se comportando eticamente na maioria das situações, exceto quando busca a vingança sob a motivação da dor, como quando sua mãe Kala é morta em Tarzan of Apes, ou quando ele acredita que Jane foi assassinada em Tarzan the Untamed. Ele está profundamente apaixonado por sua esposa e totalmente dedicado a ela. Em numerosas situações em que outras mulheres expressam sua atração por ele, Tarzan declina educadamente, mas com firmeza, suas atenções. Quando apresentado a uma situação em que um indivíduo ou parte mais fraca está sendo atacada por um inimigo mais forte,
Tarzan invariavelmente fica do lado da parte mais fraca. Ao lidar com outros homens, Tarzan é firme e vigoroso. Com amigos do sexo masculino, ele é reservado, mas profundamente leal e generoso. Como anfitrião, ele é igualmente generoso e gracioso. Como líder, ele comanda a lealdade devotada. De acordo com essas características nobres, a filosofia de Tarzan abrange uma forma extrema de retorno à natureza. Embora ele seja capaz de passar dentro da sociedade como um indivíduo civilizado, ele prefere despir o fino verniz da civilização, como Burroughs costuma dizer. Sua vestimenta preferida é uma faca e uma tanga de couro de animal. Sua morada preferida é qualquer galho de árvore conveniente quando ele deseja dormir. E sua comida preferida é carne crua, morta por ele mesmo. Melhor ainda, se ele puder enterrá-lo por uma semana, para que a putrefação tenha chance de amaciar um pouco. A filosofia primitivista de Tarzan foi absorvida por inúmeros fãs, entre os quais Jane Goodall, que descreve a série de Tarzan como tendo uma grande influência em sua infância. Ela afirma que achava que seria uma esposa muito melhor para Tarzan do que a sua esposa fictícia, Jane, e que, quando começou a morar e estudar os chimpanzés, estava cumprindo seu sonho de infância de viver entre os grandes símios, assim como Tarzan. O Mowgli de Rudyard Kipling foi citado como uma grande influência na criação de Tarzan por Edgar Rice Burroughs. Mowgli também foi uma influência para vários outros personagens descritos como garotos selvagens. Competências e habilidades. A criação na selva de Tarzan lhe dá habilidades muito além daquelas dos humanos comuns. Isso inclui escalar, agarrar-se e pular, assim como qualquer grande macaco. Ou melhor, ele usa ramos e balanços de trepadeiras para viajar a grande velocidade, uma habilidade adquirida entre os símios antropóides. Sua força, velocidade, resistência, agilidade, reflexos, sentidos, flexibilidade, durabilidade, resistência e natação são extraordinárias em comparação com os homens normais. Ele lutou com grandes macacos e gorilas adultos, gorilas, leões, rinocerontes, crocodilos, pitões, tigres, cavalos marinhos do tamanho de um homem, uma vez, e até mesmo dinossauros, quando visitou Pellucidar. Tarzan é um rastreador habilidoso e usa seus excepcionais sentidos de audição e olfato para seguir presas ou evitar predadores, e mata apenas por comida, mas é um ladrão experiente quando invade aldeias tribais africanas ou caças que Tarzan julgou ser brutal e merecedor de sem pena, pegando suas lanças, escudos, arcos, facas e, o mais importante, pontas de flechas metálicas. Um aguçado senso de audição permite que ele escute conversas entre outras pessoas próximas a ele. Extremamente inteligente, Tarzan era letrado em inglês antes de poder falar a língua quando conheceu outros falantes de inglês como Jane Porter. Sua alfabetização é autodidata depois de vários anos em sua adolescência, visitando a cabana de seus pais mortos e olhando e deduzindo corretamente a função de cartilhas de livros infantis. Os livros foram trazidos para a África por sua mãe morta que pretendia ensinar seu próprio filho. Ele eventualmente lê todos os livros da coleção de livros portáteis de seu falecido pai e tem plena consciência da geografia, história mundial e sua árvore genealógica, mas não consegue falar inglês até conhecer seres humanos, pois nunca ouviu como o inglês deveria soar. Como quando falado em voz alta. Ele é encontrado por um francês viajante que lhe ensina os fundamentos da fala humana e o leva de volta à Inglaterra. Tarzan pode aprender uma nova língua em dias, falando muitas línguas, incluindo os grandes símios, francês, finlandês, inglês, holandês, alemão, suahili, muitos dialetos bantus, árabe, grego antigo, latim antigo, maia e as línguas dos homens-formigas de Pellucidar. Ao contrário de representações em filmes em preto e branco da década de 1930, depois de aprender a falar uma língua nos romances, Tarzan, John Clayton é muito articulado, reservado. Ele prefere ouvir e observar atentamente antes de falar, e não fala inglês como os clássicos filmes retratam ele. Ele pode se comunicar com muitas espécies de animais da selva, e tem se mostrado um impressionista habilidoso, capaz de imitar perfeitamente o som de um tiro. Os livros Tarzan dos Macacos ou Tarzan,
O Filho das Selvas Tarzan dos Macacos 1912. O Regresso de Tarzan 1913. As Feras de Tarzan 1914. O Filho de Tarzan 1915. O Tesouro de Tarzan Tarzan e as Joias de Opar 1916. Tarzan na Selva 1917. Tarzan, o Indomável 1919. Tarzan, o Terrível 1921. Tarzan e o Leão de Ouro 1922. Tarzan e os Homens-Formiga 1924. Tarzan, o Rei da Selva 1927. Tarzan e o Império Perdido 1929. Tarzan no Centro da Terra 1930. Tarzan, o Invencível 1930. Tarzan, o Triunfante 1932. Tarzan e a Cidade de Ouro 1932. Tarzan e o Homem-Leão 1933. Tarzan e os Homens Leopardos. Tarzan e os Homens Leopardo 1935. A Busca de Tarzan 1935. Tarzan, o Magnífico 1936. Tarzan e a Cidade Proibida 1938. Tarzan e a Legião Estrangeira 1947. Tarzan e o Louco 1964. Tarzan e os Malditos 1965. Além dos livros acima, Burroughs publicou também uma obra dedicada especificamente ao público adolescente, Tarzan Anti-Tarzan Twins, constituída pelas histórias Tarzan Twins e Tarzan Anti-Tarzan Twins Suijai Baojá, Golden Lion. No Brasil, 18 livros de Tarzan foram publicados no Brasil pela Companhia Editora Nacional a partir de 1933, na coleção Terra Marear. As traduções foram feitas por importantes escritores, como Monteiro Lobato, Godofredo Rangel, Manuel Bandeira, 19, e outros. Na década de 1970, a editora Record relançou 8 desses volumes, com capas de Bunyogat. No final da década de 1980, foram publicados pela editora Tempo Cultural. Esses livros foram traduzidos do espanhol e não do inglês. Já em Portugal, a editora Portugal Press, de Lisboa, editou a obra completa do herói. Em janeiro de 2014, o livro Tarzan dos Macacos foi republicado pela Jorge Zari Editor com tradução de Thiago Lins e ilustrações de Al Foster. 20. Em decorrência do lançamento do filme animado alemão Tarzan, a evolução da lenda e o centenário do lançamento do romance em livro. Os filmes. Além dos livros acima, Burroughs publicou também uma obra dedicada especificamente ao público adolescente, Tarzan Anti-Tarzan Twins, constituída pelas histórias Tarzan Twins e Tarzan Anti-Tarzan Twins Suijai Baojá, Golden Lion. No Brasil, 18 livros de Tarzan foram publicados no Brasil pela Companhia Editora Nacional a partir de 1933, na coleção Terra Marear. As traduções foram feitas por importantes escritores, como Monteiro Lobato, Godofredo Rangel, Manuel Bandeira e outros. Na década de 1970, a editora Record relançou 8 desses volumes, com capas de Bunyogat. No final da década de 1980, foram publicados pela editora Tempo Cultural. Esses livros foram traduzidos do espanhol e não do inglês. Já em Portugal, a editora Portugal Press, de Lisboa, editou a obra completa do herói. Em janeiro de 2014, o livro Tarzan dos Macacos foi republicado pela Jorge Zari Editor com tradução de Thiago Lins e ilustrações de Al Foster. 20. Em decorrência do lançamento do filme animado alemão Tarzan, a evolução da lenda e o centenário do lançamento do romance em livro. O primeiro Tarzan do cinema foi Elmo Lincoln, no filme Tarzan, o Homem Macaco ou Tarzan dos Macacos, Tarzan of the Apes, de 1918. Lincoln também estrelou o filme seguinte, o romance de Tarzan ou Os Amores de Tarzan, The Romance of Tarzan, 1918, e o seriado As Aventuras de Tarzan, The Adventures of Tarzan, 1921. 15 episódios. Nera Muda foram produzidos 4 filmes e 4 seriados com o herói. Além de Lincoln, ele foi interpretado, entre outros, por Jeanne Pollard e James Pierce. O primeiro Tarzan do cinema sonoro foi também o mais famoso, o nadador estadunidense Johnny Weissmuller, que encarnou o herói em 12 fitas, primeiro na MGM, depois na RKO. O refinado Lorde dos Livros foi transformado por Weissmuller em um selvagem que conseguia apenas grunhir e emitir frases monossilábicas, do tipo Tarzan, e o Jane Kelly. A bem da verdade,
nunca disse. O que ele disse no filme Tarzan, o Filho das Selvas, Tarzan Chapman foi, simplesmente Tarzan, Jane, apontando para si mesmo e depois para Jane Porter. Louis Muller é responsável por emitir, pela primeira vez, o famoso grito de vitória de Tarzan. Esse grito, que seria reproduzido por todos os Tarzans subsequentes, não passava de uma hábil mixagem dos sons de um barítono, uma soprano e de cães treinados. Devido à censura da época, os trajes de Louis Muller e, principalmente, de Sullivan foram aumentando de tamanho de filme para filme. A censura também é responsável pela ausência de filhos da dupla, que não era legalmente casada. Boy, vivido por Johnny Sheffield, introduzido em O Filho de Tarzan, Tarzan Findsasson, 1939, não era filho do casal e, sim, adotado, conforme mostra o título original. Nos livros, no entanto, Tarzan e Jane são pais do menino Korak, que chega à idade adulta nos romances finais. Depois de atuar em Tarzan e a Caçadora, Tarzan and 3, 1947, Johnny Sheffield disse adeus ao papel de Boy, porque já estava com 16 anos. Ele foi para a Monogram e fez os 12 filmes da série Bomba, O Filho das Selvas, Bomba the Jungle Boy, um personagem inspirado em Tarzan, publicada em uma série de livros publicada entre 1926 e 1938, entre 1949 e 1955. Quando já não possuía o físico necessário para viver o herói, Louis Muller estrelou a série Jim das Selvas, Jungle Jim para a Columbia. Foram 16 filmes entre 1948 e 1955. Nesse ano, o herói foi para a televisão, onde foram feitos 26 episódios de meia hora cada, com Louis Muller já gordo e envelhecido. Outros Tarzans que ficaram famosos foram Lex Barker, que substituiu Louis Muller a partir de 1948, e Gordon Scott, que é considerado por alguns críticos como o ator que melhor interpretou o herói. Já McHenry é visto como o mais parecido com os desenhos de Bunny Hogarth. Das atrizes que interpretaram Jane, a única lembrada é Maureen O'Sullivan, que fez os 6 primeiros filmes da série com Johnny Weissmuller e depois saiu porque não queria ficar presa à personagem. Jane não aparece em todos os filmes de Tarzan. Ela esteve em apenas um dos 5 filmes com Gordon Scott e esteve ausente de todas as produções com os Tarzans Jock Mahoney, McHenry e Ron Lee. Foi noticiado que a personagem Cheetah, a macaca, Cheetah, na verdade era um macho, que protagonizou os filmes da década de 1930 e 1940 e do seriado para a televisão da década de 1960, faleceu em 2011, aos 80 anos de idade. Notícia essa, entretanto, colocada em dúvida por uma reportagem da agência de notícias Associated Press, pela ausência de documentos que comprovem se tratar do mesmo primata, além de outras inconsistências apontadas. Em meados da década de 1920, surgiu um projeto de uma tira de jornal de Tarzan. A princípio, o publicitário Joseph Neebe queria chamar o ilustrador J. Allen St. John, que já fazia artes dos livros de Tarzan. Com a recusa dele, Neebe escolheu um artista que trabalhava em peças publicitárias, Al Foster. Foster foi o primeiro artista a desenhar o herói em tiras de aventura. A estreia foi em novembro de 1928 na revista inglesa Titbits. Em 7 de janeiro de 1929, estreou nos jornais americanos. Coincidentemente, essa também foi a data de estreia da adaptação de outro herói dos pulps, Buck Rogers. Foram publicadas as 60 tiras diárias de Tarzan of the Apes assinadas por Foster. Foster só voltaria ao personagem em 1931, desenhando páginas dominicais coloridas. Ele é responsável por várias inovações de inspiração cinematográfica, campo e contracampo, grandes planos e contraluz. Ele seguiu fielmente os livros de Burroughs e nunca usou balões e, sim, textos incorporados aos quadrinhos em legendas ou recordatórios. A partir de 1937, Foster foi substituído por Bunny Hogarth. Influenciado por Michelangelo e pelo expressionismo alemão, Hogarth utilizou seus conhecimentos de anatomia para mostrar uma explosão de músculos, um turbilhão de movimentos, paisagens atormentadas mais vibrantes, selvas fantasmagóricas e raízes com formas monstruosas. Ele desenharia essas páginas até 1950, quando foi substituído pelo também importante Bob Lubiers.
mas voltou em 1972, com uma nova versão da história de Tarzan em forma de livro. 4 anos depois, foi a vez de uma adaptação de Jungle Tales of Tarzan. Ambos os trabalhos são considerados proto-graphic novels. Rex Maxson começou uma longa série de aventuras de Tarzan ainda em 1929, quando Foster se recusou a desenhar e retornou Tarzan, dono de um traço duro, que melhorou com o tempo. Maxson desenhava tiras diárias, distribuídas para os jornais do mundo inteiro, mas se encarregou também de páginas dominicais durante 28 semanas em 1931. Enquanto Foster não voltava, Maxson desenhou Tarzan até 1947. A partir de 1968, no entanto, tanto as tiras diárias quanto as páginas dominicais foram entregues a outro artista, Russ Manning, que também desenhou as histórias de Korak, o filho de Tarzan, mestre absoluto do preto e branco. Manning desenvolveu uma visão moderna do herói, sem os barroquismos e o gato. Vários outros desenhistas se dedicaram ao personagem, muitas vezes anonimamente: Joe Kubert, Dan Barry, Johnny Letty, Heyman, Rubem Moreira, Jesse Marsh, John Celardo, John Buscema, Bob Lubbers, etc. Dentre os autores, destaca-se Gaylord Du Bois. Poucos artistas conseguem capturar a essência da figura humana em sequências de ação como Joe Kubert. Seu expressivo talento encontra-se plenamente exposto nas HQs do Tarzan da década de 1970. Tarzan apareceu em muitas revistas em quadrinhos em várias editoras. Em 1947, o personagem foi publicado pela Dell Comics em parceria com Stan Publishing. Tarzan da Dell pouco tinha a ver com os livros Edgar Rice Burroughs. Era mais parecido com o Tarzan dos cinemas. Pelo selo Whitman, Stan publicou uma série de Big Little Books do personagem. Inspirado nos filmes estrelados por Johnny Weissmuller, o filho de Tarzan era Boy, que substituiu Korak, presente nos livros. Na década de 1960, Boy substituído por Korak. Em 1962 a parceira entre a Dell e o Stern foi desfeita. Logo foi criado pelo Stern, o selo Gold Key Comics. Tarzan foi um dos títulos publicados pela Gold Key. Entre dezembro de 1964 e julho de 1965, a Charlton Comics publicou a revista Jungle Tales of Tarzan. A editora pensava que com a morte do criador em 1950, o herói estive em domínio público. 36. Em 1972, a DC consegue a licença de Tarzan e inicia uma série de quadrinhos produzida por Joe Kubert. A primeira edição da revista é a número 207, continuando a numeração da Dell. 35. Em 1977, a DC publica seu último número de Tarzan, encerrada na edição 259. Nesse mesmo ano o personagem passa a ser publicado pela Marvel Comics. Na Marvel a numeração é reiniciada. A revista teve 29 edições e possui a arte de John Buscema. Dark Horse Comics publica várias séries Tarzan desde 1996 até os dias atuais, incluindo republicações de editoras anteriores como a Stern. Gold Key, em parceria com a DC, publicou 2 crossover de Tarzan com Batman e Superman. Batman/Tarzan, Claws of Tikhoman e Superman/Tarzan, Sons of the Jungle. Tarzan também lutou contra os predadores alienígenas da série de filmes em Tarzan vs Predator, Score. Em dezembro de 2011, a Dynamite Entertainment lançou a série Lord of the Jungle, estrelada por Tarzan. A editora evitou usar o nome do personagem na capa, a fim de não violar a marca registrada, mesmo que o personagem esteja em domínio público. 38. No entanto, em 2012, a Edgar Rice Burroughs, Inc. processou a editora. Em 2012, a Edgar Rice Burroughs, Inc. iniciou a publicação de webcomics em seu site oficial, incluindo Tarzan pelo roteirista Roy Thomas e o ilustrador Tom Grindberg. Tarzan of the Apes, também roteirizada por Thomas, ilustrada por Pablo Marcos com letras e cores de Oscar Gonzalez. Em 2013, Dynamite Entertainment publicou um crossover com outro personagem do autor, John Carter de Marte, na minissérie Lords of Mars. Em 2014, o filho de Tarzan, Korak, ganhou uma webcomic solo,
roteirizada por Ron Mars e ilustrada por Rick Leonardi. Em 2015, o selo sequential Pulp Comics da Dark Horse publicou a graphic novel Jungle Tales of Tarzan, escrita por Martin Powell e ilustrada por Pablo Marcos, Terry Beatty, Will Meugniot, Nick Puliuco, Antônio Romero Olmedo, Marco Atley, Diana Leto, Steven Gordon, Lowell Isaac, Tom Floyd e Jamir Chaze. A capa foi desenhada por Darren Bader. No mesmo ano, a Dynamite anunciou um crossover de Tarzan e Xena. Em 2016, foram anunciados um crossover com Planeta dos Macacos, publicado pela Dark Horse com a Bruon Studios. No Brasil, a primeira publicação do herói deu-se no número 31 do suplemento juvenil, de 10 de outubro de 1934, com Tarzan, o Filho das Selvas, a história desenhada por Harold Foster 5 anos antes. Com o sucesso, as tiras foram reunidas no álbum A Primeira Aventura de Tarzan em Quadrinhos, relançado em 1975 pela Ibal. Em seguida, o suplemento juvenil passou a publicar A Volta de Tarzan e depois histórias de Rex Maxson e Bunyogat. O primeiro número da revista dedicado exclusivamente ao herói data de julho de 1951 e trazia uma foto de Lex Barker na capa. A revista seria a mais duradoura da história da Ebal, tendo sido editada, de várias formas em cores, em preto e branco, formatinho, formato americano, tamanho padrão, mensal, bimestral etc., até 1989. A Ebal lançou também diversas edições especiais. 1973, Tarzan, o Filho das Selvas, romance ilustrado por Bunyogat em 1972. 1974, coleção Tarzan em 2 volumes, A Origem de Tarzan e A Volta de Tarzan, ilustrados por Joe Kubert. 1975, Tarzan, de Aaron Foster, a primeira história com o herói. 1975, coleção Tarzan, Russ Manning, em 5 volumes, com as páginas dominicais de 1968 a 1972. 1976, edição gloriosa em 2 volumes, O Mundo que o Tempo Esqueceu e O Poço do Tempo, ilustrados por Russ Manning. 1978, O Livro da Selva, adaptação do romance O Tesouro de Tarzan em 3 volumes, com ilustrações de John Buscema e roteiro de Roy Thomas. 1980, O Massacre dos Inocentes, com ilustrações do artista espanhol Jaime Brocal Rimoy. 1980, O Lago da Vida, com ilustrações de José Ortiz. Além de títulos próprios, Tarzan participou de crossovers com o Batman, publicado pela Mitos Editora, e Superman, publicado pela Pandora Books. A editora Abril publicou histórias baseadas no filme animado da Disney. Entre 2002 e 2003, as tiras de Russ Manning foram publicadas nas edições número 1 e número 2 da revista Strip Mania da Opera Gráfica. Em maio de 2010, a Devir Livraria anuncia o lançamento da versão traduzida de Joe Kubert, 46, englobando em um único volume do número 207 ao 214, com introdução do próprio autor. Em 2015, a Pichel Media, selo de quadrinhos da De Ouro Publicações, publica a graphic novel Jungle Tales of Tarzan com o título Tarzan, Contos da Selva. Rádio. Nos Estados Unidos, Tarzan era o herói de 2 programas de rádio populares, o primeiro entre 1932 e 1936 com James Pierce no papel título, o segundo entre 1951 e 1953, estrelado por Lamont Johnson. Na Argentina, no início de 1950, a Rádio Splendid lançou uma série chamada Las Aventuras de Tarzan, com César Lanos papel principal. Televisão. Ron Ely interpretou Tarzan em uma cultuada série que teve 57 episódios entre 1966 e 1968. Alguns episódios duplos foram fundidos e exibidos nos cinemas. Os estúdios Filmation produziram, entre 1976 e 1977, a série animada Tarzan, Lord of the Jungle. Mais tarde, a série dividiu blocos de animação com outras séries: Batman, Tarzan Adventure War, 1977 a 1978, Tarzan Anti-Super 7, 1978 a 1980, T-Tarzan, Lone Ranger Adventure War, 1980 a 1981, e T-Tarzan,
Lone Ranger, Zorro Adventure, 1981 a 1982. Considerada bastante fiel à obra de Burroughs, bem mais que muitos dos filmes realizados até então. Um exemplo é a presença, no desenho da Filmation, do macaquinho Kima como mascote de Tarzan, em vez da chimpanzé Cheetah, que só existia nos cinemas. Este desenho foi exibido no Brasil pelo canal SBT nas tardes dos anos 1980, voltando a ser exibido recentemente nos sábados, pela manhã. Em 1989, foi lançado o telefilme Tarzan em Manhattan, estrelado por Joey Lara. Entre 1991 e 1994, foi exibida a série franco-canadense-mexicana Tarzan, estrelada por Wolf Larson. Entre 1996 e 1997, Joey Lara volta a interpretar o personagem em Tarzan, Típica Adventures. Apesar disso, a série não possui cronologia com o telefilme. Entre 2001 e 2003, foi produzida pela Walt Disney Company a série animada A Lenda de Tarzan, The Legend of Tarzan, com os personagens do longa de animação de 1999. Em 2003, surge uma outra série live action, estrelada por Travis Fimmel. Em 2017, uma série animada em CGI foi lançada na Netflix. Trabalhos inspirados em Tarzan. Tarzan inspirou uma série de personagens selvagens nos pulps, filmes e quadrinhos chamados de Tarzanides e Garotas das Selvas. Alguns desses, como o Quaikazar, eram cópias diretas ou vagamente veladas. Outros, como Polaris of T-Snows, eram personagens semelhantes em diferentes configurações. Destes personagens, o mais popular foi Kigor, o tema de 59 romances que apareceram entre o inverno de 1939 e a primavera de 1954 na revista Jungle Stories da Fiction House. Dicionário da Selva. Edgar Rice Burroughs inventou toda uma língua para os Mangani, isto é, os grandes macacos que criaram Tarzan. Esses termos estão espalhados, não só por seus livros, mas também pelos quadrinhos e outras mídias. Essa língua é entendida por todos os primatas, macacos, babuínos e gorilas, e também pelos primitivos sagotes de Pellucidar. Os Udon e os Suasdon de Paudon entendem algumas palavras, apesar de terem linguagem própria. A maioria das criaturas da selva de Tarzan, de leões e elefantes, entende a língua, mas, obviamente, não a fala. Ainda que transcrita foneticamente para a linguagem humana, a fala dos Mangani, segundo Burroughs, soa aos nossos ouvidos como rosnados, uivos e grunhidos, pontuada às vezes por gritos agudos, e é, praticamente, intraduzível para qualquer língua conhecida pelo homem. Tarzan Atitiatskuri, capítulo I. Apesar de apenas uma parte dessas palavras aparecer em suas obras, Burroughs providenciou uma lista completa delas no livreto Tarzan Clans of America Official Guide, escrito em 1939 para um fã-clube. Obrigado por assistirem o canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. O Caminhante do Multiverso deseja muita paz, amor e sabedoria a todos.